brisa mansa acariciar campinas e jardins e embalar as palmas prateadas dos perfumados vales com jasmins. E quando o sol se põe no horizonte, eu julgo ver em sonhos este lar. Vejo os amigos já ressuscitados e todos nós o nosso bom Jesus louvar. Iapo, bom dia a todos. Minha princesa, você pode colocar 152? Bom dia, querida. Bom dia a todos também. Posso sim, só um minutinho. Muito obrigada.
Amém, amém. Glória a Deus. Vamos fazer uma oração? Quem gostaria de fazer a oração inicial para nós hoje? Irani, Seja bem-vinda, irmãzinha. Por favor, vamos orar ao nosso bom Deus. vamos. Queremos agradecer a nosso bom Deus pela essa oportunidade tão maravilhosa, né? Pedir ao Senhor que esteja conosco, nos abençoando. Oremos ao Senhor. Nosso querido Deus, poderoso Pai, Deus criador dos céus e da terra, Deus digno de toda honra e louvor. Muito obrigada, meu Deus, por essa oportunidade maravilhosa que tu está nos concedendo, em podermos falar contigo através da oração. Estamos aqui, ó Deus, para reconhecermos que sem ti nada somos, nada podemos fazer. Estamos aqui para te pedir perdão pelos nossos pecados. O Senhor tem falado para nós que os nossos pecados podem ser vermelho como o carmesim, que se torna branco como a lã. Então, Senhor, perdoa os nossos pecados para que nós possamos estarmos bem na tua presença e possamos te representar de uma maneira especial. Fique conosco, ó Pai de amor, abençoa cada pessoa que entrou nessa sala de consagração, cada família representada. Pai de amor, nós queremos te pedir que pela tua bondade, pela tua misericórdia, abençoa a nossa casa, abençoa cada família, cada casa, Senhor, representada. Pai de amor, o Senhor tem falado para nós através da tua palavra. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Salva a nossa casa, salva a nossa família. Em nome de Cristo Jesus, salva os nossos filhos. Tenha misericórdia, Senhor. Implante nos nossos filhos teu caráter. Traz transformação, Senhor, para os nossos filhos. Nós queremos também, Senhor, te pedir que o Senhor ilumine a pessoa qual o Senhor preparou hoje para trazer o pão para nós, que os lábios, a mente, o coração da mesma sejam ungidos por ti, para que possa trazer, Senhor, pão quentinho dos altos céus, nós possamos sermos alimentados com o pão dos altos céus. Fique conosco, nos abençoe, abençoe os nossos vizinhos, abençoe os nossos familiares, abençoe as nossas vidas, para que nós possamos sermos o sal da terra, a luz do mundo, as verdadeiras testemunhas. Pai de amor, nós viemos aqui para termos um encontro especial contigo. Então, Senhor, conceda-nos as bênçãos que está reservada para nós nesse dia, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, amém. Deus seja louvado. Vamos fazer uma meditaçãozinha enquanto o Iapo, Sim, amiga. a hora que a César chegar, você me avisa. Nós vamos fazendo uma meditaçãozinha aqui, Tá certo. enquanto aí você me dá um toque. Eu gostei, ontem nós conversamos, né? E eu querendo compartilhar mais algumas coisinhas da mensagem, a gente pode aproveitar esse momento para nós compartilharmos, né? Eu gostaria de convidar quem está com Patriarcas e Profetas para a gente acompanhar juntos aqui. Antes, porém, eu gostaria de ler Êxodo no versículo 17, capítulo 17, versículo 6. Diz assim: Eis que farei ali diante de ti sobre a rocha de Horebe, eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe, e ferirás a rocha, e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciões de Israel. Então, quando o povo, quando faltou água lá no deserto,
que o povo estava acampado em Refidim, o Senhor, que faltou água, eles falaram, Moisés orou, Moisés clamou a Deus, e o Senhor falou para ele: olha, pega o bordão, e eis que eu estarei ali diante de ti. E mandou que ele ferisse. Ferirás a rocha, e dela sairá água. Por que que Deus falou que... Por que que Deus falou para ele ferir? Porque todo o caminho, todo o caminho do povo, tudo que acontecia ali, o Senhor não faz nada sem sentido. Tinha uma representação. Quando Moisés feriu a rocha, representava Cristo. Né? A rocha não é Cristo? Nós não temos, na palavra de Deus, nós temos o capítulo, aqueles que quiserem acompanhar conosco, é o capítulo 37 do Patriarcas e Profetas, a rocha ferida. Ali nós temos Cristo representa, ele é a rocha. Quando nós vamos olhar, diz assim, a rocha ferida era uma figura de Cristo. E por meio desse símbolo, nós aprendemos as mais preciosas verdades espirituais. Se nós formos estudar a Bíblia, nós vamos ver que a rocha ferida era Deus, Jesus Cristo, quando foi ferido. Assim, as figuras vivificadoras brotavam da rocha ferida também de Cristo, ferido de Deus, que foi transpassado pelas nossas transgressões, que foi moído pelas nossas iniquidades, para nós compreendermos a profundidade daquele ato, porque por que não poderia ser ferido novamente, né? Cristo só poderia ser ferido uma única vez. É interessante, assim como a rocha foi ferida uma vez, semelhantemente, Cristo deveria ser oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muito. Uma única vez. O nosso Salvador ele não deveria ser sacrificado pela segunda vez. Agora, é interessante também que o capítulo mostra para nós que Cristo representa a rocha, mas ele representa também a água fresca, a água fresca que saía da rocha também representa Cristo. O Salvador ele fez uso deste cerimonial para encaminhar a mente do povo encaminhar a mente do povo às bênçãos que ele vinha trazendo para eles. E que cerimonial era este? Aí eu me lembrei da IAPO, porque aqui está falando, no Patriarcas e Profetas, eu lembrei muito de você, IAPO, quando você falou algumas coisas para nós sobre o santuário. Quando diz aqui que a emanação da água da rocha do deserto, ela foi celebrada pelos israelitas depois do seu estabelecimento em Canaã. E com essa demonstração de alegria que eles tinham no tempo de Cristo, essa celebração se tornara uma cerimônia muito importante. Ocorria na ocasião das festas dos tabernáculos. É muito importante a gente ter essa compreensão que em cada um dos 7 dias de festa, os sacerdotes eles saíam com música, eles iam com um coral de levitas para tirar água da fonte de Siloé. E eles usavam vasos de ouro. E eram seguidos, a multidão ia uma multidão de adoradores, todos que podiam ir e ficava perto da fonte, bebendo dela, enquanto surgiam os acordes jubilosos.
que está escrito em Isaías 12, versículo 3. Vós com alegria tirareis água da fonte da salvação. Então, mesmo Deus, que representa Jesus, que representa a rocha, ele também representa a água. E eles comemoravam nesses dias, na festa de tabernáculo. O Salvador fez deste cerimonial, então, o caminho, né, fez do cerimonial um caminhar na mente das pessoas, para que nós compreendêssemos, né, as bênçãos que tinham vindo sobre eles. Cristo como a rocha e Cristo como também a água viva. Isso nos ajuda a compreender. Outra coisa também que eu queria compartilhar quando aquela mensagem que o Senhor fala para nós em João 7, versículo 37, João declarou que, quando Jesus diz assim, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso João declarou, se alguém crê em Cristo Jesus, dele vai fluir rios de água viva. João declarou isto, ele disse a respeito de quê? Do Espírito Santo que nós haveríamos de receber. Disse ele com respeito ao Espírito Santo que haviam de receber os que nele crescem. João 7, de 37 a 29. A água refrescante floresça. Olha a profundidade da palavra de Deus. Todo aquele que crê, dele fluirá, então, rios de água viva. Por quê? A presença do Espírito Santo na vida de todo aquele que crê. Cristo como a nossa rocha e Cristo também como a água. E nós, pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo, também teremos, né, em nós esta água que vai fluir para todos aqueles que estão ao nosso redor. Outra coisa que eu queria compartilhar também, que me chamou muita atenção, que eu gostaria de aproveitar aqui o momento para compartilhar com os irmãos, nós vamos ver várias vezes o Senhor falando dele como a rocha, né? Mas eu queria finalizar falando aqui que o fato, quando faltou a água, o fato da miraculosa corrente de água secar, naquele momento que secou a água, era por que secou aquela água? Eles eram para ter compreendido. Eu quero finalizar com isso aqui, ó. O fato da miraculosa corrente de água secar devia ter sido encarada, portanto, como motivo de alegria. Mas como que uma água estava fluindo ao lado deles o tempo todo? Naquele momento que eles fizeram toda aquela bagunça, aquela murmuração com Moisés, era porque todo o tempo a água fluía ao lado do acampamento. Todo o tempo. Era a presença de Cristo, né? A rocha estava com eles o tempo todo, a nuvem, e a água fluía o tempo todo. Quando eles já estavam perto, precisamente antes dos hebreus chegarem em Cádiz, já estavam perto da terra prometida, foi que a água secou. Então, o fato da miraculosa corrente de água secar, eles deveriam ter encarado como motivo de alegria. Um sinal de que a sua peregrinação no deserto havia terminado. Deus até aqui nos conduziu. Tudo Deus proveu. Se agora a água secou, é porque nós não vamos precisar mais. Se eles tivessem se tornado, olha só,
E se eles não tivessem se tornado cego por sua incredulidade, teriam compreendido isto. Eles não precisariam mais, porque eles já estavam bem pertinho. Era o momento que Deus estava provando a fé deles. Antes de Deus lhes permitir entrar em Canaã, deveria mostrar que criam em sua promessa. Estava pertinho. Era ali, eles tinham que provar, eles tinham que mostrar a fé deles e não murmurar e fazer o que eles fizeram com Moisés. Cesiane, minha princesa, seja bem-vinda. Deus seja louvado pela sua vida. Obrigado, você concedeu esse tempinho para a gente concluir. Eu queria concluir essa parte do Profetas e Reis. E obrigada por você ter permitido aqui. Seja bem-vinda, que Deus te abençoe, viu? Oi, Irani, eu que agradeço. Eu vou até explicar porque eu atrasei um pouquinho. Gente, eu estava tão cansada, porque minha mãe foi para o interior. Então, assim, eu tenho vários estudos bíblicos e ela me ajuda na cozinha. César, posso te Oi, interromper? pode. Minha querida, tudo contribui para o bem. Amém. Eu não tenho dúvida que você foi dirigida por Deus. Não, É Irani. ele que está Amém. conduzindo a gente, minha princesa. O que você estava fazendo era para o bem. O Senhor tudo contribui para o nosso bem, minha princesa. Amém. Irani, eu falei assim, Senhor, eu vou dormir 1 minuto. E aí, só que esse 1 minuto virou 15 minutos. É porque certamente você precisava desse descanso, porque Deus só permite aquilo que é para o nosso bem. Amém. Não, eu estou renovada, porque assim, eu levantei muito cansada e agora eu estou assim, renovada. Mas louvado seja Deus. Então, assim, eu tô numa jornada dupla, né? São muitos estudos. A igreja reabriu aqui, nós tivemos uma confraternização, e aí, enfim, eu tô fazendo muitos tratamentos naturais. E nesse último culto, uma das pessoas estavam com câncer, e aí eu falei, não, venha que eu vou começar o tratamento de 7 dias da argila. E aí eu encaixei ela ontem no tratamento da argila. Então, imagina que isso tudo vai toma o tempo, porque você ora, você tem que deixar ali a pessoa descansar meia hora, enfim. E aí você encaixa mais momentos assim na sua agenda que você não tem. Eu falo, Senhor, não tem, eis-me aqui, sou tua serva. Então, é isso. E assim, então eu estava realmente muito cansada, porque eu tive que dormir mais tarde. Eu gosto de dormir mais cedo, e aí, enfim. Mas louvado seja Deus, porque eu também precisava ouvir o que eu ouvi. Deus é muito bom. Inclusive, assim, Irani, eu estava até aqui conversando com Deus enquanto você falava, eu falava assim, Senhor, antes eu sempre soube que, tipo, Jesus é água viva, né? Só que depois eu aprendi que a água é o Espírito Santo e Jesus é o conduto. Mas você falando, eu falei assim, Senhor, mas Jesus é o conduto, porque esse texto mesmo que você leu, né, de João, da festa dos tabernáculos, ele diz assim, e ali mostra que o Espírito Santo é a água, né? Só que eu estava aqui pensando, porque em outros momentos a Bíblia fala, né, que Jesus é a água, mas é porque eles são Deus. Jesus é quem deu o Espírito Santo, né? Jesus é quem dá o Espírito Santo. Então, Jesus, ele é o conduto. O Espírito Santo é a água. Porém, realmente, a Bíblia fala que Jesus é a água, né? Ele fala que me beber dessa fonte, né? E eu cheguei a uma conclusão. Eles são Deus, né? Então, como que eu posso dizer? Eles, sendo Deus, eles são a água, eles são o conduto, e a função
a função foi para salvar o homem, né? Então, assim, é porque aqui diz assim, ó, e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs em pé e clamou dizendo, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso ele disse do Espírito que haviam de receber, os que nele crescem, porque o Espírito ainda não fora dado, porque Jesus não tinha sido glorificado. Então ele está falando aqui que eles tinham que ter sede do Espírito Santo, né? Mas Jesus, ele realmente, ele é essa água, porque ele também é essa água. Por quê? Porque ele é Deus e o Espírito Santo é Deus, Deus Pai é Deus. Então, eu cheguei a essa conclusão. Obrigada, minha amiga. Quando você estava falando, eu falei, Senhor, porque assim, eu separei bem, né? Jesus é o conduto, o Espírito Santo é a água. E hoje eu entendi, eu estava aqui em oração e foi isso que Deus me disse, né? Eu sou Deus e o Espírito Santo é Deus. Nós somos o conduto, nós somos a água. Louvado seja Deus. Cada dia o Senhor vai nos ensinando e nos fazendo aprender cada vez mais, né? Então, eu louvo a Deus. Eu gostaria só de orar, meninas, porque eu não consigo, né, falar sem me colocar na presença do Senhor, sem mostrar minha submissão, porque nós somos nada, somos ninguém. E hoje nós vamos estudar sobre um filho muito especial, muito especial. José me impressiona, porque José é minha história favorita, mas depois de José, esse é o filho que eu mais amo, é a tribo que mais tem qualidades. E é lindo demais estudarmos sobre Zebulon. Eu gostaria então de fazer essa oração. Paizinho querido, louvado e exaltado seja o teu nome. Pai, eu estou aqui na tua presença e eu me rendo aos teus pés, Pai. Eu te agradeço, Paizinho. Eu fiquei assim, quando eu vi que era 5h15, fiquei tão desesperada. Mas eu precisava, Senhor, ouvir a tua serva falando e entender que o Senhor é Deus, que o Espírito Santo é Deus. Quer dizer, nós sabemos, mas às vezes a gente separa, faz essa separação. Louvado seja o Senhor, porque vocês são a autoridade, é 3 em 1, Pai. Senhor, nos ensine a cada dia, nos mostre a tua palavra de uma maneira extraordinária a cada dia. Senhor, me ajude nesse momento, assim como eu aprendi com a Irani, que eu possa apenas ser a tua serva e também ensinar as minhas irmãs mais a tua palavra, mas não por mim mesma, mas cheia do teu Espírito. Derrama teu Espírito sobre nós, Paizinho, em nome de Jesus. Amém. Amém. Zebulon, este é o 6º e último filho de Lia. E Lia era a primeira esposa, era a esposa legítima de Jacó. Zebulon é o nome dele. O patriarca Jacó, em sua bênção, a bênção que ele deu ali em Gênesis 49, verso 13, ele nos fala de Zebulon bem pouco, mas o que ele fala, o que ele, as poucas palavras, nos dá um norte sobre o caráter de Zebulon, sobre o caráter da tribo de Zebulon. Então, nós vamos ler. Irani, você pode ler, minha amada, para mim, Gênesis 49, verso 13. Eu até hoje
posso até ler, mas eu gosto quando a participação. E se você puder. Senão já estou até com ele aqui. Gênesis 49, versículo Verso 13. 13. Uhum. Diz assim a palavra de Deus: Zebulon habitará na praia dos mares e servirá de porto de navios, e o seu limite se estenderá até Sidom. Tá. Então, sua mãe, eu vou falar um pouquinho disso aqui, mas a sua mãe, quando ela dá o nome, assim, na verdade, eu até imagino, isso aqui agora sou eu, eu até imagino que esta mulher, ela não tinha noção dos nomes que ela dava. Eu tenho certeza que foi inspirado por Deus, mas eu acho que ela não tinha noção de que cada nome, porque os nomes, na hora que nós terminarmos de estudar as tribos, eu vou explicar para vocês. O nome das tribos, o nome de cada filho é uma mensagem dos 144 mil. É a coisa mais impressionante que existe. Eu me impressiono. E eu imagino Lia, né? Algumas Bíblias tá Leia, outras Lias. Eu imagino que ela não tinha noção. Ela deu o nome a 6. Né? Esse é o 6º filho. E eu imagino que nenhuma delas, elas tinham noção da profundidade do nome de cada filho. Então, eu queria, Irani, que você lesse Gênesis 30, verso 20. E eu já vou explicar aqui a bênção tão pequenininha e já com o significado do nome dele. Gênesis 20, verso 30. Diz assim, peraí, Gênesis 30, versos 20. Isso. Ah, tá. E disse, Deus me concedeu excelente dote. Desta vez permanecerá comigo meu marido, porque lhe dei 6 filhos. E lhe chamou Zebulon. Assim, você nota que os nomes que ela deu, a não ser Judá, que ela diz, desta vez louvarei ao Senhor, e ela louva ao Senhor, e esse filho foi o filho que, né, nós já aprendemos que nós louvamos a Deus através dessa tribo, porque dele veio Jesus, mas os pensamentos parecem ser assim, patéticos, sabe? O que sugere, então, por exemplo, quando ela fala, veja o filho com Rubem, ela está tentando chamar a atenção de Jacó, tipo, olha, eu te dei um filho, Deus abriu minha madre, porque ele fechou a de Raquel. Então, quando ela fala de Simeão, Deus me ouviu, Deus me escutou. Quando ela diz de Levi, dessa vez unirá o coração do meu marido a mim, e Levi significa união. Quando ela vai ter Zebulon, ela diz, na sua tradução tá permanecerá, né? Mas a tradução mais fidedigna do hebraico gente, compre essa Bíblia quando vocês puderem. É a Bíblia trinitariana. Eu ganhei essa Bíblia do pastor Jeú e foi um dos melhores presentes. Só um adendo, assim, é um milagre, porque essa Bíblia, ela não estava tão baratinha, eu fui comprar, e aí eu orei, Senhor, eu quero essa Bíblia. Ela é mais fidedigna ao hebraico, eu quero essa Bíblia. Vocês acreditam que eu fiz um trabalho para ele no Catre, para 500 pessoas, e de presente, 3 dias depois que eu orei, ele me deu essa Bíblia, a trinitariana. Então, assim, ela é muito, muito, muito fidedigna. E eu amo, assim, eu tenho várias Bíblias, né? Eu vou lendo várias, mas essa como eu tenho a hebraico, essa é a mais
a que mais se aproxima. Então, assim, o significado que está aqui na Bíblia trinitariana é morará. Então, assim, quando você vai para essa mensagem, né, de Jesus com 144.000, através do nome das 12 tribos, você vê que realmente a que mais se encaixa ali é morará. Então, assim, olha, essa mãe, ela diz que o filho, dessa vez, morará comigo, meu marido. Então, assim, ela tinha chance que Jacó viria, porque Jacó morava na tenda de Raquel. E isso é muito claro, principalmente quando nós fomos estudar José, que Rubem está com as mandrágoras, ela diz, olha, me dê as mandrágoras e eu deixo você passar uma noite com Jacó, porque ele morava na tenda de Raquel. Então, agora aqui, ela está dizendo, dessa vez morará comigo meu marido, porque eu tenho lhe dado 6 filhos. Então, ela colocou o nome do último filho, morará comigo, morada e habitação, né? Então, eu queria mostrar agora para vocês o significado com a bênção. Então, Jacó diz assim, Zebulon habitará. Habitará, morará, é a mesma coisa. Então, morará no porto dos mares. Então, esse filho, ele morava mais onde? Nos navios. Esse filho será como o porto dos navios. E o seu termo será para Sidom. Sidom aqui representa o quê? E aqui, olha, Jacó está falando sobre também prosperidade. Essa é uma das tribos mais prósperas de todas as tribos. Quando a gente vai lendo a palavra, nós vamos ver que extraordinário que nós vamos aprender. Então, agora, o patriarca Jacó, na sua bênção final, ele usa o seu nome para dizer, em Porto de Mar, ele vai morar. Em Porto de Mar ele vai habitar e ali será a sua morada. Zebulon, ele usa o nome para dizer morará. Que tipo de caráter tem esse 6º filho de Lia e Jacó? Primeiro, um detalhe. Ele era igual aos outros. A Bíblia não tem muitos detalhes, mas a Bíblia diz que ele estava entre os de má fama e que não se portou bem, porque José, e quando vai ali, diz em Gênesis 37, diz que todos eram de má fama. Zebulon teria apenas 1 ano a mais que José. Quando ele tinha 18, José foi vendido com 17, né? Então, eles tinham 1 ano de diferença. Então, quando José suplica a cada um dos irmãos, quando José, ele olha ali e diz, Zebulon, não me venda. Zebulon estava ali, entre aqueles que estavam com o rosto de pedra, mas se manteve duro. Ele endurecido, o coração endurecido como os demais. Mas nós vamos ver uma transformação de caráter. Também manteve uma mentira por 20 anos. Porque ele, vendo a dor de Jacó, ele não falou a verdade. Ele não falou que José tinha sido vendido. Então, ele era como os demais. Zebulon chegou à experiência que chegou e a ser notório. Mas ele permitiu essa mudança na sua vida. Ele permitiu que Deus o alcançasse. Os ideais de Deus o alcançasse. Ele permitiu que Deus cumprisse na vida dele todos os ideais que ele tinha para ele. E nós vemos
que Jacó, na sua bênção final, quando fala desse filho, fala de portos de mar, habitará, morará, seu limite será Sidom. Aqui, Jacó, ele mostra essa prosperidade e mostra a paz. Moisés, antes de morrer, também ele dá uma benção. E eu gostaria que você lesse para mim, Irani, Deuteronômio 33, 18 e o 19. Nós vamos ver que, mais uma vez, Moisés, ele vai mostrar a prosperidade, ele vai mostrar a abundância e a seguridade. E ele vai falar da paz. Então, notem o que Moisés vai dizer. 18. De Zebulon disse: alegra-te, Zebulon, nas tuas saídas marítimas, e tu, Isacar, nas tuas tendas. Os dois chamarão os povos ao monte. Ali apresentarão ofertas legítimas, porque chuparão a abundância dos mares e os tesouros escondidos na areia. Então, olha só. Chupará a abundância dos mares. Então, Deus daria a eles prosperidade, muitas riquezas. E Moisés, prestem bem atenção, Moisés, ele começa assim: alegra-te, Zebulon, nas tuas saídas marítimas. Então, ele tinha prazer nas saídas, ele tinha prazer em viajar. Ele era um aventureiro. Gente, vocês vão se impressionar. Quem que levou a palavra? Quem levou a palavra? Porque aquele povo era o povo de Deus na terra. É dali que saem todos os povos da terra. E de onde sai a palavra de Deus? A todos os cantos, a toda língua, a toda nação, como folhas de outono. Quem saía dali? Quem habitava em portos de mares? Nós vamos nos impressionar com esse filho. Ele veio da tribo de Judá, Jesus. Mas o legado dele estava sobre os ombros de uma tribo. E que tribo é essa? E a Bíblia vai dizer: é sobre os teus ombros, Zebulon. É sobre os teus ombros, sobre Zebulon. Estava ali o envio, a ordem de Deus de levar a toda tribo, língua e nação a palavra de Deus. Eles que saíam, e eles se alegravam nas saídas, porque eles iriam falar do Messias para outra, para outra, para outra, para outra, para outra, para outra tribo. Olha, eles que saíram levando pessoas, povoando a terra. Então, novamente, Deus vai nos mostrar aqui, na bênção de Moisés, a prosperidade, a abundância, a paz, porque eles levaram a paz, eles levaram Jesus. Essa tribo levou a paz para o mundo, levou Jesus para o mundo. Então, ali eles saíam. E olha, e fala o seguinte, que Isacar, nós vamos ver que os dois são opostos. Os dois, eles trazem pessoas ao monte. Gente, quem é que traz ao monte? Um monte significa o quê? Um monte significa a verdade. Existe uma profecia que não se cumpriu, Isaías 2, onde as pessoas vão vir para o monte Sião. Monte Sião é a palavra de Deus, por isso que diz: e de Sião descer Torá, e de Sião descer Torá, de Sião, e de Sião descer Torá. Uá, uá, e o Xalaim, uá, uá, e o Xalaim. Então, Jerusalém, a palavra sairia do coração
de cada pessoa. Por isso que no Pentecostes, a palavra de Deus estava internalizada no coração dos discípulos. E quando as pessoas vão vir para um monte, nós vamos ver que Zebulon e Isacar, eles traziam as pessoas para o Monte Sião, para a palavra, para a verdade. Então, assim, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Ao estudar as tribos, eu percebi que a gente não pode deixar uma vírgula passar da Bíblia. A Bíblia é o resumo, é o supra-sumo, mas cada palavra, ela quer nos ensinar. Então, quando a Zebulon e Isacar diz que eles trazem as pessoas ao monte, nós vamos ver claramente, eles ensinavam a palavra. Eles ensinavam Isacar nas suas saídas, Zebulon nas suas saídas e Isacar nas suas tendas. Isacar era caseiro. Um é alegra-te na saída e o outro alegra-te nas suas tendas. Um caseiro e o outro aventureiro. Então, o território de Zebulon, ao entrar na terra prometida, pega a sua Bíblia aí. Se sua Bíblia tiver um mapa das tribos ali no final, você vai ver isso claramente. Você vai ver que na terra prometida, a parte de Zebulon é desde o Jordão, no Mar da Galileia, até o Mar Mediterrâneo. Ou seja, ele estava no meio desses dois portos. A tribo de Zebulon, ela está ali no meio desses dois portos, como Jacó predisse, como Moisés predisse, e tem um detalhe, a fronteira dele era chegando em Sidom, se cumprindo a profecia de Jacó na íntegra. Zebulon, ele era então viajante de barcos. Tanto Jacó quanto Moisés fala isso. Durante suas viagens através do mar, ele levava a palavra de Deus. Agora, note essa bênção de Moisés. Chamará o povo para um monte. Vocês precisam notar isso, gravar isso, que nós vamos aprender na minúcia como é que ele chamou o povo. E nós vamos ver claramente que ele ensinava o povo, chamando ao povo ao monte. Que monte que é esse? Eu acabei dizendo, né? O Monte Sião é o monte de Jeová, lugar de adoração, lugar do Deus verdadeiro, lugar da verdade, da palavra de Deus. Foi exatamente no Monte Sião onde o santuário foi estabelecido. Foi no Monte Sião que ficava ali a palavra de Deus, que é escrita pelo próprio dedo de Deus. E ali representa toda a Torá. Ali, os sacrifícios de justiça. Pode ler novamente, Eirani, essa parte que eu queria que vocês vissem, que ele chama até o sacrifício de justiça. Leia até essa parte somente. 33, você quer que leia? Só até o sacrifício de justiça. Ele chamará o povo ao monte para o sacrifício de justiça. Os dois chamarão os povos ao monte. Ali apresentarão ofertas legítimas, porque chuparão a abundância dos mares e os tesouros escondidos da areia. Sim, na minha tradução fala sacrifícios de justiça. Na sua tá ofertas legítimas, mas no meu tá justiça. Quem é nossa justiça? Quem é a justiça? Quem é a justiça do mundo? Quem é o sol da justiça? Cristo. Então, eles trariam as pessoas ao monte. E eles fariam ali os sacrifícios de justiça, mostrando. Isso mostra como Moisés viu, como ele viu através do Espírito Santo, porque Moisés também foi tomado pelo Espírito de profecia.
E ele fala que Zebulon seria um missionário que levaria as boas novas de Deus e levaria as pessoas à verdade, levariam a promessa do Messias que viria salvar o mundo, fazendo sacrifícios de justiça e trazer justiça a todos os portos onde chegasse barco, navio, chegaria também o evangelho verdadeiro. Chegaria também o sol da justiça. Esses sacrifícios são símbolos da promessa do Messias. Esses sacrifícios legítimos que está na sua Bíblia. Os sacrifícios de justiça que está na minha. Esses sacrifícios de justiça apontam para o Messias, que é o nosso sacrifício. Que é o nosso Cordeiro. Que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, ele mostra que o Messias, ele viria sacrificar a sua vida como sacrifício de justiça. Então, eles levam Jesus ao mundo. A palavra de Deus. Mares são símbolos de povos, de nação, de língua. Nós não vamos ler, mas quem gostar de ver e nunca, talvez tenha alguém que nunca tenha atinado para isso, vai lá em Apocalipse 17, verso 15, e você vai ver que ali diz que tribos, povos, mares, representa água, representa povos. Então, Zebulon habitava nos mares. Então, ele ia aos povos, ele levava aos povos a palavra. Tudo isso é um quadro que mostra essa tribo levando o evangelho aos confins da terra. Uma tribo promissora, uma tribo missionária, dada por Isaías. Sabe, nós vamos... Eu quero estudar Isaías com vocês. Agora, veja que interessante. Dos tesouros escondidos, comparado com a abundância dos mares. Então, quando nós formos estudar Isacar, nós veremos que tudo é o contrário de Zebulon. Nós vamos ver exatamente isso. Os dois, eles tinham riquezas, eram as duas tribos mais prósperas, mas eles ensinavam isso eu até mencionei com vocês, um na saída e o outro nas tendas. Agora Moisés, então ele diz, alegra-te, Zebulon, quando saíres. Alegra. Então ele tinha alegria ao viajar. Ele tinha alegria em estar nos mares. Foi grande Zebulon. Deus deu cada tribo habilidades as quais eles estão aptos para repartir a terra, para dar as suas terras em lugar entre dois portos para suas viagens, através das viagens levar um Messias. A cada um Deus deu o que traria maior felicidade. Deus, ele sempre nos dá regozijo, nos dá alegria. Por isso Moisés diz, alegra-te, Zebulon, quando saíres. Agora, interessante que a palavra alegra, hoje as pessoas, elas buscam fama, dinheiro, elas buscam, e muitas vezes elas não são felizes no que elas fazem, sabe? Mas Deus, ele, quando você permite que Deus escolha o que é melhor para você, ele sabe e ele te dá, e o que você ocupa, o que você faz, te dá felicidade. Então você já faz com alegria, você faz com a missão cumprida. Agora é interessante que essa palavra alegra na tua saída. Então nós precisamos ter felicidade na nossa missão. Nós precisamos, se nós não estamos sendo felizes no que nós estamos fazendo, nós estamos fazendo o que não é o que Deus desejou para a gente.
Porque quando nós estamos no chamado de Deus, quando nós aceitamos o que Deus nos chamou, nós faremos com alegria. Então, preste atenção. Pare hoje e fale com Deus. Senhor, eu não estou feliz. Se você não está feliz com o que você está fazendo, então fala, Senhor, qual é o teu plano para mim? Porque o teu plano para mim é de felicidade. Porque o Senhor só tem para nós felicidade. Eu vou dizer para vocês, eu não tinha felicidade quando eu era empresária, mas hoje eu tenho felicidade quando eu sou missionária. E é o oposto. Lá eu tinha dinheiro, agora eu não tenho. Mas eu tenho a paz que excede todo entendimento. A minha maior felicidade é hoje pegar pessoas que estão assim, tão cabisbaixa e cuidar e sentir Jesus usando as minhas mãos para ser as mãos dele, porque nós somos embaixadores de Cristo. Então pergunte para Deus, porque eu estava sendo empresária e não era feliz. Hoje eu sou missionária e sou feliz, realizada em Cristo Jesus. Então, o que Deus ele nos dá traz felicidade. A Bíblia não fala muito desse filho, mas nós vamos encontrar seu nome escrito na grande batalha de Meguido. E nessa grande batalha, nós vamos entender coisas extraordinárias dessa tribo. Essa batalha é símbolo do tempo do fim, é símbolo da grande batalha final do povo de Deus, onde todas as nações se levantará contra Deus. A grande batalha do Armagedon, batalha de Meguido, significa batalha do Armagedon. É a mesma coisa. A tribo de Zebulon está mencionada nessa batalha, onde as nações e os povos de Canaã foi palco de peleja, onde se reuniram para a peleja todos os povos, para pelejar contra o povo de Deus. Todos fizeram um pacto para destruir o povo de Deus. E agora não será diferente. Todos farão um pacto. Todas as religiões, todos vão se unir num pacto para a batalha contra o povo de Deus. Essa batalha está à frente uma mulher. E o nome dela é Débora. Na verdade, Deus chamou um homem, Baraque, mas ele falhou. Gente, é tão impressionante. As coisas são tão impressionantes. A Bíblia é cíclica, a história se repete. Deus é um Deus didático. E ele vai mostrando como que foi para todos nós, do tempo do fim, não sermos enganados. Os últimos são os mais fracos, os mais débeis. Mas tem toda também a revelação. Somos os mais fracos, mas temos toda a revelação. O que eles não tinham, nós temos a revelação, porque está escrito na palavra. 1.600 anos para essa palavra ser escrita. 40 autores. E hoje nós não damos valor. O Senhor demorou 1.600 anos. E nós precisamos comer, internalizar essa palavra de Deus. Posso dizer uma coisa para vocês? Me impressiona a exatidão, como tudo se cumpre. Me impressiona. Me impressiona. Me impressiona a palavra de Deus. Eu sei que está dando um momento. Gente, eu amo tanto falar de Zebulon, que por mim eu falava tudo agora. Mas se vocês me permitirem, pelo menos, terminarmos aqui a parte de Meguido, para a gente ver algumas características dessa tribo. Claro que a parte mais linda não conseguiremos estudar hoje, porque Isaías, talvez você nunca tenha visto Isaías mostrando de uma forma
tão impressionante, Zebulon. Mas nós vamos destrinchar o capítulo de Isaías, que é uma promessa, que é uma profecia com a tribo de Zebulon. Ele vai repartir os despojos. Ele levaria Jesus ao mundo. E ele traria alegria. Alegra-te, Zebulon, nas tuas saídas. Sabe? Aquela parte que eu sei que você conhece. E o seu nome será Conselheiro, Maravilhoso, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Não esqueçam que Moisés disse que ele levaria a paz, que ele levaria a justiça ao mundo. Essa parte nós não vamos conseguir ver hoje. E está sobre os ombros de Zebulon. Mas vocês me permitem mais 10 minutinhos para a gente só concluir Meguido? Permite, meninas? Iapo, Irani? Sim, Cési, por favor. Claro. Então, olha só. Então, vamos lá. Então, no capítulo 5 do livro de Juízes, nós vamos encontrar essa tribo e nós vamos ver características incríveis. Então, aqui, nós vamos ver que nessa batalha, a tribo de Zebulon está em destaque. Irani, você pode ler para mim Juízes 5, verso 14? E olha interessante essa expressão. Legisladores ou varas de mando. Tem Bíblia que está legisladores, tem Bíblia que está varas de mando. Também os principais de Isacar foram com Débora. Então, nós vamos ver que Zebulon e Isacar, eles estão como os principais. E só um detalhe, assim, né, que eu estava falando que me impressiona. Então, assim, olha, Deus chamou um homem e esse homem não aceitou. Acabou que Débora, ele disse, olha, né, que ele iria se Débora fosse, mas quem estava à frente da batalha era Débora. Deus chamou um homem e ele não aceitou. E ele chamou uma mulher. E nós sabemos, essa igreja, ela tem data, ela tem tudo quando o nascimento dela. E Deus chamou uma mulher. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Essa mulher, se você nunca estudou sobre a ressurreição especial, todos que morreram depois de 1844 em Cristo, eles vão ressuscitar antes da volta de Cristo. E essa mulher estará à frente da batalha. Você já parou para pensar nisso? É sempre nas minhas madrugadas com Deus. E o Espírito Santo, sabe, ele descortina os meus olhos. E quando o Espírito Santo me fez entender isso, eu falei, uau, Senhor, é extraordinário a exatidão de como tudo se cumpre. Eu não sei se você sabe sobre essa ressurreição especial. Se você não sabe, você precisa aprender. Você precisa aprender, porque é algo extraordinário. Mas vamos voltar aqui. Pode ler, Irani. Juízes 5, versículo 14. Isso. Diz assim: de Efraim, cujas raízes estão na antiga região de Amaleque, descerão guerreiros depois de ti, ó Débora. Seguiu Benjamim com seus povos. De Maquir desceram comandantes, e de Zebulon os que levam a vara de comando. Então, olha só. Diz que participou dessa batalha, os que tinham a vara de mando. Essa expressão é muito interessante. Essa expressão, na questão do hebraico, dos hebreus, é a função de escriba. Eles teriam a pluma de escritores. Gente, escribas.
na Bíblia, até hoje, lá com os judeus, são as pessoas mais importantes, são os escribas, quem escreve a palavra. Então, nós já vimos que ele era aventureiro, viajante, missionário, escriba e tinha vara de mando. Vara de mando é essa função de líder. Ele era líder, essa tribo era líder. Zebulon, homens que teriam vara de mando. Função de escritores. Hoje, nós temos muitas pessoas que escrevem. Quem tem o dom da escrita pode ser dessa tribo. Tudo isso nos dá impressão de uma tribo com dons literários, artísticos, com dons de mando. Eu vou aqui, ó, sempre que eu falar é porque é uma impressão minha, tá? Eu acredito que Ellen White é da tribo de Zebulon. Eu acredito. Cesiane, tá bom? Isso não tem em lugar nenhum. Mas quando nós formos vendo as características dessa tribo, cada vez que eu vejo, eu falo, Senhor, sabe? Ela levou o evangelho. Ela foi para a Austrália, para tantos lugares. Ela chegou a querer cuidar dos filhos e Deus disse, estão atrapalhando, eu tiro. Ela disse, não, Senhor, eu faço tua obra. Ela viajava e ela deixava os seus filhinhos. Então, ela foi viajante. Ela foi a maior escritora que eu conheço. E sobre os ombros dela, Deus colocou uma igreja. Nós vamos terminar de ver essa tribo. E quem sabe você também terá essa impressão. Mas isso não faz diferença, é só um detalhe que eu fico muito impressionada. Então, olha, eles tinham dons literários e tinham as varas de mando. Ellen White, apesar de ser tão frágil, se tornou uma mulher tão corajosa. E nós vamos ver mais um detalhe. Olha, essa tribo ela é distinta e nós vamos encontrar homens militares. Leia o verso 18 para mim, por favor, Irani. Aqui vai falar algo impressionante. Eles tinham uma coragem tão grande que eles expôs a vida deles à morte. Zebulon é povo que expôs a sua vida à morte, como também Naftali, nas alturas do campo. Então, olha, colocar a vida à morte, lutar por Deus nessa batalha, estando à frente, onde a batalha estava mais dura, eles se colocaram à disposição de Deus, com pincel, com vara de mando, com espada, defendendo o nome de Deus. Eles eram militares, eles lutavam por Deus. Lutavam pela sua vitória, eles eram corajosos, militares e corajosos. Essa tribo mostra exemplo de lealdade, coragem, ânimo para expor, mesmo em perigo, a sua vida. Tomar dianteira, mostrar que pode tomar posição de responsabilidade e fortalecer aos mais vacilantes, aos outros que desanimaram no caminho, porque nós vamos ver claramente, que nós estudamos sobre Rúben. Rúben, ele estava vacilando, mas quando ele viu a força, a garra, a coragem de Zebulon, Rúben, ele tomou uma posição e entrou nessa batalha. Porque Zebulon, ele dava exemplo, e nós vamos ver que essa tribo é exemplo. Ela é tão exemplo que por isso que ela trazia as pessoas, ela que trazia as outras tribos para as festas. É impressionante essa tribo. Zebulon é um homem que tem muita qualidade.
A sua tribo tem qualidades e qualidades de líderes. E nessa batalha, eles estavam firmes, dando exemplo aos demais. Exemplos de firmeza, de coragem, lutando firmemente pela causa de Deus. Agora veja o verso 19, Irani. Olha que detalhe importantíssimo dessa tribo. Vieram reis e pelejaram os reis de Canaã em Taanaque, junto às águas de Megido, porém não levaram nenhum despojo de prata. Sabe, essa tribo, ela não tinha ganância. Eles eram prósperos, eram comerciantes, mas eles não tinham ganância. A Bíblia vai nos dar tantas... É impressionante, nós não estamos nem no início das qualidades dessa tribo. Então, eles tinham o dom do comércio, mas eles não tinham ganância pelo dinheiro. Viajava, trazia a riqueza dos mares, eram prósperos, ocupavam uma posição e, por isso, não necessitavam tomar por ganância alguma. Então, os homens que são usados por Deus não têm ganância na vida deles. E essa tribo foi usada por Deus. Essa foi a maior tribo usada por Deus. Quem Deus mais usou, a tribo que Deus mais usou, foi a tribo de Zebulon. E o estudo vai nos mostrar isso. E Zebulon sabe que quem dá é Deus. E quem toma não é de Deus. Então, eles confiavam em Deus. Então, essa tribo, eles eram aventureiros, tinham alegria, eram missionários, eram escritores, tinha vara de mando, então eram líderes, eram escribas, eram militares, eram prósperos, eram corajosos, eram leais a Deus, sem ganância. E eles eram comerciantes. Agora eu vou dizer uma coisa. É muito lindo. E eu preciso parar por aqui. Porque senão essa tribo eu realmente me empolgo. E nós veremos muitas outras coisas. Nós vamos ver detalhes ali em Crônicas, e depois que nós depois que nós passarmos por Crônicas e vermos tantas coisas extraordinárias, nós vamos ver ali sobre Isaías, capítulo 9. Deus abençoe vocês. Só quero falar um detalhe. Nazaré era a cidade que menos tinha luz, que tinha mais trevas. Pode sair alguma coisa de boa de Nazaré? Pode sair. Aonde mais tinha trevas foi onde mais teve luz. Jesus morou em Nazaré por 25 anos. Nazaré é terra de Zebulon. Onde mais tinha trevas, onde mais teve luz. E essa luz foi levada ao mundo. As trevas, aonde essa tribo ia chegando, as trevas iam se dissipando e eles iam levando a luz. Louvado seja Deus. Nós vamos ver lá em Isaías que as pessoas se alegravam com os despojos. As pessoas se alegravam quando eles levavam o Messias ao mundo. Te prepara, te prepara. A Bíblia vai te surpreender. Porque me surpreendi ao estudar Isaías 9. Às vezes eu li, não entendia nada. Mas hoje, quando eu leio Isaías 9, meu coração sai para fora de cada detalhe. Nós não vamos perder nenhuma vírgula de Isaías 9. Nada. E vai nos ensinar muito sobre essa tribo. E ali é sobre os ombros de Zebulon que está o Messias. Irani? Vamos fazer... Oi?
Vamos fazer as orações? A SESI pode fazer uma, e mais uma pessoa para fazer a segunda, e teremos a terceira cantada? Vamos dobrar os nossos joelhos? Pode orar, SESI? Se alguém quiser orar logo em seguida, senão eu oro. Posso, claro. Paizinho querido, louvado e exaltado seja o teu nome. Senhor, obrigada porque a tua palavra que nos revela tanto, Pai, tanto, tanto, nos enche de alegria, nos enche de esperança, nos enche de ânimo, de coragem. Senhor, ao ver o exemplo dessa tribo, é o que me dá mais coragem, é o que me dá mais ânimo para estar à frente da batalha, Pai. Senhor, nos ajude a nos posicionarmos como militares, como corajosos, como aquele, Senhor, que tem um coração em Ti e não nas coisas do mundo. Apesar deles serem prósperos, o coração deles não estava no dinheiro, não estava em coisas, eles não tinham ganância. Nós vamos ver isso. A tua palavra vai dizer que eles tinham um coração único em Ti. Eles não tinham um coração dobre, eles não tinham um coração dividido. Eles tinham um coração voltado para Ti. Pai, nos ajude a parecermos um pouco com a tribo de Zebulon. Eu peço ao Senhor, Pai, derrama sobre nós teu Espírito Santo. Descortine os nossos olhos, Pai, nos ajude a entender sobre essa tribo extraordinária e nos ajude a tomar posição, porque nós vamos ver que eles tiveram uma transformação gigante de caráter, mas eles eram como os demais. Nos ajude, Senhor. Fale conosco, Pai, o que o Senhor quer de cada um, em nome de Jesus. Amém. Continuando na tua presença, Senhor. Somos gratos pela tua palavra, Senhor. Somos gratos pela tua misericórdia, tua bondade conosco, abrindo os nossos olhos, mostrando para nós, descortinando diante de nós o que nós devemos aprender. Pai querido, fortalece nossa fé. Senhor, a tua palavra diz que aqueles que creem em Jesus como Senhor, como Filho de Deus, que a nossa fé será vivificada. Senhor, nós cremos em Ti, suplicamos, ajude-nos na pequenez da nossa fé. Renova-nos pelo Teu poder, cria em nós um coração puro, imprime em nós o caráter de Jesus, Pai querido. Nós sabemos que esse desejo, essa vontade de estudar a Tua palavra, de Te buscar, é o Senhor, porque é o Senhor que coloca em nós tanto querer como efetuar. É o Senhor que tem nos chamado das madrugadas para estudarmos a Tua palavra. Querido Deus, nós estamos aqui para dizer sim, Pai, nós aceitamos. Toma-nos para ser inteiramente Teus, Senhor. Toma-nos em Tuas mãos e nos coloque no centro da Tua vontade. Fomos chamados para refletir o caráter de Cristo, e é isso que nós queremos. Queremos refletir o caráter de Jesus. Pai querido, trabalhe conosco. Visite cada família aqui representada. Cada pessoa aqui, Senhor, trabalhe conosco. Nos quebre todinho, se for necessário, porque o Senhor é o oleiro. Nós somos o vaso. Quebra-nos a maneira que for necessário, mas faça de nós homens e mulheres segundo o teu coração. Faça de nós pessoas com fé inabalável, Senhor. Que o Senhor possa nos usar, assim como eles deram a vida à morte. Que o Senhor possa nos usar, Senhor, da maneira que o Senhor quiser nos usar. A nossa vida não é nossa, pertence ao Senhor. Nos ajude a compreender que tudo é do Senhor. Nos ajude a compreender que nós somos mordomos do nosso corpo, da vida, do tempo, do dinheiro, de tudo, Senhor. Somos apenas mordomos. E nos ensine a sermos mordomos fiéis a Ti. Fiéis Amém, em Jesus. Toma-nos em
Senhor. Toma-nos para ser inteiramente teus. Dei-nos um dia na tua presença. Abençoe a tua serva, Senhor. Abençoe a Cesiane, a família dela. Abençoe cada família aqui representada, Senhor. Abençoe os nossos filhos, Pai querido. Abençoe-nos para que onde colocarmos as mãos sejam abençoados por ti. Aonde colocarmos sejam abençoados por ti. Nós oramos e desde já te agradecemos. Sairemos daqui renovados, porque sabemos que o Senhor falou conosco e o Senhor continua conosco durante o dia, em nome de Jesus. Amém. 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 Continuando, Senhor, na tua presença. Eu só tenho para te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. E hoje, Pai, com o coração grato a ti, por Senhor me conceder mais um ano de vida, junto com esta sala de consagração, onde eu tenho aprendido, onde eu tenho crescido. Por isso, Pai, neste momento, me faz cada dia um vaso novo, junto com essas irmãs maravilhosas. Obrigada, Senhor. Eu não poderia deixar de agradecer junto com elas. Eu só tenho para agradecer o Senhor. Muito obrigada por tudo. Em nome do Senhor Jesus, que vive e que reina para todo sempre. Amém. Amém. Ele me faz voltar e acalmar o mar. Ele a cada estrela faz brilhar no céu. Ele é quem transforma toda treva em luz. Ele é quem nos guia na escuridão. Ele ainda ouve a cada oração. Sempre o Hoje vai precisar pecador de um creme de leite, que eu quero fazer um estrogonofe. encontrar, mesmo que na vida haja tristeza e dor, Deus sempre dá o perdão. Deus do sonho uma realidade faz e transforma nuvem cinza em céu azul. Deus somente sabe aonde nasce então o arco-íris, sim, com todo o céu matiz. Deus somente sabe as curvas do viver. Deus conhece a cada pecador também. Mesmo que na vida haja tristeza, pois Deus sempre dá o perdão. Mesmo que na vida haja tristeza e dor, Deus sempre dá o perdão. Amém. Amém, Deus. Nós vamos iniciar as considerações, mas logo em seguida nós precisamos cantar parabéns para a nossa querida Nice. É verdade. Irani, Não eu quero é? começar as considerações. Eu posso? Claro, por favor. E nós não Olha podemos só. esquecer de cantar parabéns no final para a nossa Nice. Sim, eu ia cantar agora, mas já que você colocou para o final, então vamos deixar para o final. Tá. Olha só, porque assim, eu na hora que eu comecei a falar, eu até falei ali do que você estava falando, porque assim, na hora que você estava falando, eu falava assim, Senhor, mas ela está explicando, e isso tá mostrando que Jesus é água, eu já vi isso, mas assim, eu tinha tanto na minha mente que a água era o Espírito Santo,
né? Porque a chuva, o espírito. Mas assim, eu achei tão impressionante, assim, como você foi falando, e aí Deus descortina, ele diz assim: nós somos único, nós somos 3 em 1. As funções foi para salvar vocês. E eu achei tão extraordinário, e eu fico muito feliz quando eu aprendo algo novo, sabe? E eu queria fazer essa consideração, que foi muito bom. Realmente Deus sabe de todas as coisas, eu precisava ouvir, né? Porque Jesus e o Espírito Santo e Deus Pai são um. Então, eles são a água, eles são o conduto, eles são a água, e eu louvo a Deus por isso. Amém, amém. É, esse estudo também me ajudou a entender algumas coisas, muitas coisas. Eu estou desejosa de continuar o sermão de ontem, a situação, o pecado de Moisés, né? Me ajudou muito, muito. Deus, Papai do Céu vai conceder a graça. E hoje eu fiquei lembrando, e na hora que você estava pregando, a minha consideração vai ser, a gente podia preparar um sermão sobre essa ressurreição especial. Na hora que você estava falando de Ellen White, das pessoas que vão ressuscitar, eu fiquei sonhando, eu falei, já pensou agora? Que coisa linda, meu Deus! É muito poder! É muito poder. Nós podemos, Né? Irani, Agora, nós podemos estudar sobre isso. Olha, assim, eu posso até trazer a mensagem, assim, né? Ou então a gente pode chamar também um pastor, né? Enfim, podemos chamar a Maísa. Tem um pastor que trazer essa mensagem para nós, porque quando você falou, meu coração se abriu, César. Amém, eu fiquei amém. sonhando, eu falei, Senhor, essa ressurreição especial, a gente precisa estudar mais. A gente precisa, né, aquilo que é para nós agora, nós temos que estudar as verdades presentes. Sim, sim. Então nós já vamos estudar aí a justificação, né? E fazer aí com a Iapo uma dupla, e aí a gente pode fazer, a gente pode intercalar e logo depois fazer essa ressurreição especial. A gente pode chamar alguém, você pode, eu também posso chamar, ou a gente mesmo faz esse estudo. Mas realmente esse estudo é extraordinário. E muitas pessoas não conhecem e não sabem. Sabe? Muitas pessoas que não sabem sobre essa ressurreição. E é para os nossos dias, como você disse. Pois é, então terminando essa da justificação, aí vamos para a honra e glória de Deus, trazer essa próxima mensagem que o seu Espírito Santo... Nossa, na hora que você estava pregando, eu fiquei sonhando, aí eu não conseguia, a minha mente ficava só imaginando agora, nos últimos momentos, essa ressurreição especial. Então, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça, e já fica aqui, né, as mensagens, assim que você terminar, já a justificação pela fé e depois, então... nós vamos fazer assim, justificação, santificação e glorificação, porque está tudo junto ali, né? Para a gente entender os compartimentos do santuário, e aí a gente já entra nessa. Amém. Glória a Deus, Amém. glória a Deus. Deus seja louvado. Olha como o Papai do Céu fez. As duas mensagens foram trazidas para a honra e glória de Deus, e a gente vê que quem está conduzindo, quem está no leme, é o nosso Deus. Amém. Né? Bênção, louvado seja Deus. E agora, como não tem nenhuma outra mão estendida aqui, nós vamos finalizar. E eu queria... Aí eu já sei que seu coração está desejoso de cantar para Nice. Aí vamos cantar para a nossa querida e vamos orar também hoje por ela, né? Pela vida dela, que está completando mais um ano de vida. Tá certo. Então vamos. Parabéns para Jesus nesta data querida que nos deu a Nice para alegrar nossa vida
com Jesus ao seu lado, no eterno porvir. Que os teus dias lhe sejam um eterno sorrir. Viva Jesus! Viva a Irmanice! Deus te abençoe, minha irmã! Que o Senhor fortaleça a sua fé cada dia, em nome da sala, em Deus nome de abençoe todo o nosso vocês. grupo. Deus te abençoe. Amém. Que Deus abençoe vocês também. Estou muito feliz. Graças a Deus. Amém. Vamos encerrar e até amanhã, se Deus quiser. Diapo. Tudo a Cristo a ti, tudo sim por ti darei, resoluto, mas submisso sempre a ti eu seguirei, tudo entregarei. Tudo entregarei, sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo a Cristo a ti entrego, corpo e alma, eis aqui. Este mundo mal renego, quero dedicar-me a ti. Tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo a Cristo a ti entrego, que prazer, ó meu Senhor, paz perfeita, paz completa, glória, glória ao Salvador. Tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Bom dia, minhas queridas, para todos. Que Deus abençoe o nosso dia e que o Espírito Santo esteja conosco. E até amanhã.
Irmã Anice, um grande beijinho para você, que o seu dia seja muito abençoado por Deus. Um abraço. Que Deus abençoe cada um. Amém. Até amanhã. Olha aqui, tá dentro do